Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Thiago. E eu sou a Cristiane. E você está no canal Filmes, Séries e Afins. E hoje vamos do que, Cris? Hoje nós vamos de filmes. Só que não um filme específico, tá? A gente separou aqui alguns remakes que nós achamos aí que valem a pena serem assistidos. Muito bem. Então não tem competição. Não é o melhor remake ou se o remake é melhor do que o original. Se bem que algumas vezes isso acontece. Mas é mais uma questão de vocês assistirem bons remakes sem medo de ser feliz. E assistir também a versão original, que vale a pena, é claro. Com certeza. E para começar, já começando muito bem, com Drácula de Bram Stoker. O primeiro filme foi de 1931, tá? A direção foi do Todd Browning e tinha ninguém mais, ninguém menos que o mestre aí do horror, o ícone do horror, Bela Lugosi, interpretando o Drácula. Daí, em 1992, o Francis Ford Coppola fez aí o remake desse filme, tá? Que conta a história do líder romeno que renega Deus, renega a igreja, porque a igreja se recusou a fazer o enterro da sua amada, que havia se suicidado. Ela, detalhe, né, ela se suicidou porque pensou que ele tinha morrido lá em batalha. Pois é. Naquela época não tinha WhatsApp, amigo? Passados os séculos, ele contratou um advogado e aí ele descobre que esse advogado tem uma noiva e que essa noiva é a reencarnação da sua amada. Esse filme aí, quem interpreta o Drácula é o Gary Oldman, muito bom, excelente ator. Tem a Winona Ryder como a Mina Harker, Keanu Reeves como Jonathan Harker e também o Anthony Hopkins como Van Helsing. Tem uma história de que o filme que na verdade seria o remake do remake, porque seria o filme de 1922 do Murnau, que é o Nosferatu, né? Nosferatu, seria o primeiro Drácula de Bram Stoker, só que o Murnau não conseguiu os direitos autorais com a viúva do Bram Stoker. E aí ele teve que fazer algumas alterações, mas ele manteve aquela narrativa do enredo original. Tem gente que discute e diz que o verdadeiro é o do Murnau. Sendo assim, eu acho que vale a pena assistir os três. E aí, continuando a nossa lista aqui, eu vou falar de um filme um pouquinho mais novo, de 2010, o remake, que é o Bravura Indômita, o True Grit, que foi dirigido aí pelos irmãos Coen, o Ethan e o Joel Coen, que chamaram nada mais, nada menos que o Jeff Bridges para fazer o papel principal. Eles já trabalharam junto lá no The Big Lebowski e tem também a participação do Matt Damon no filme. E o filme é um remake de 1969 que tenha o John Wayne. Inclusive, esse filme de 69 foi o filme que deu o seu primeiro e único Oscar. Entendeu? Deu o Oscar pro John Wayne e a história dos dois filmes são muito semelhantes, os enredos são praticamente a mesma coisa, que é o quê? É uma menina que perdeu o pai, foi assassinada por uma pessoa e ela quer se vingar. Então ela tenta contratar um matador, um bandido de aluguel, uma coisa assim. Ela vai chegar nesse xerife doidão, que é interpretado pelo Jeff Bridges, tá? Então um filme de faroeste, um filme ali de época, então se você gosta desse tipo de filme vale a pena assistir. O remake é muito bom, tá muito bem feito, muito bem editado, com cenas inclusive iguaizinhas, né, da versão original. E o filme ele foi rodado todo no Texas e a versão original tem o John Wayne também, vale muito a pena assistir. Rendeu para ele, além do Oscar, o Globo de Ouro também. E ele não usou dublê no filme, tem umas cenas de ação e tal, ele não usou dublê. Tem cenas que são idênticas, iguais. Então vale a pena assistir os dois filmes. O ano é 2084 e o operário decide fazer um implante cerebral para simular uma viagem a Marte. Só que aí alguma coisa dá errado e aí ele começa a se lembrar, ter alguns, né, como que fala? Lapsos, né, de memória, se lembrar de quem ele realmente era. E aí ele começa a ser perseguido por uma galera aí que ele não faz a mínima ideia de quem seja. Eu tô falando de Total Recall, que aqui no Brasil ficou conhecido como Vingador do Futuro, que teve seu remake em 2012, que tinha o Colin Farrell, a Jessica Biel, protagonistas ali do filme, tá? O filme original de 1990 e tinha o Arnold Schwarzenegger interpretando o Douglas Quaid, que é o protagonista, e a belíssima Sharon Stone. O filme de 1990
foi dirigido pelo Paul Verhoeven e o de 2012 foi dirigido por Len Wiseman. A diferença do remake para o original é que no remake não tem aquela viagem a Marte, não existe isso. O que tem é uma rebelião dos trabalhadores da colônia, que seria ali na Austrália, contra a elite da União Britânica. Claro que em 2012 os efeitos especiais estão melhores, não tem aquela cena da mulher abrindo, do Schwarzenegger, né, disfarçado, que começa a abrir. Muito louco aquela cena, quando eu assisti eu achei muito doido. Também não tem o Schwarzenegger retirando a bolota do nariz lá. Também é tenso aquilo lá. Então, doeu em mim. Doeu em mim também. Mas vale a pena assistir, é clássico pra mim. É que o efeito especial do filme é muito legal. Filmes de ação com efeitos especiais que, pra quem gosta, é um prato cheio. Recomendo assistir os dois. Eu vou falar aqui de um filminho, um remake, aquele que você tá meio de boa, você tá querendo assistir alguma coisa mais sem compromisso, sem precisar prestar muita atenção. Eu tô falando do Little Shop of Horrors, Pequena Loja dos Horrores, remake de 86 e dirigido por Frank Oz. É o remake de 1960. A diferença de 86 é que é um filme que tem uma adaptação musical. E aí tem a participação do Rick Moranis, que aliás, Onde Está Você? Além do Rick Moranis, o grandíssimo Steve Martin, Bill Murray e o falecido e finado querido John Candy. O filme foi totalmente rodado em Londres e na época o David Geffen ele queria fazer uma coisa mais astronômica, chamar Steven Spielberg, George Lucas, elenco milionário, não rolou muito. Desce, né? Daí não rolou. Tá de bobeira em casa, tá passando na TV, deixa lá que você vai se divertir. A não ser que você não goste de jeito nenhum de musical. Aí não vai ser uma boa pedida. Aí assista o de 60. Um filme que muita gente não sabe que é um remake, né? 11 Homens, um Segredo, de 2001, que tinha o George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia. Esse filme de 2001 foi dirigido pelo Steven Soderbergh. O original foi de 1960 e na época ele foi bem cultuado, foi ali uma sensação por conta das estrelas que faziam parte do elenco. Tinha Frank Sinatra, Jim Martin, Sammy Davis Jr., que na época ali era a turminha do barulho da época. O enredo do filme não tem muita diferença aí de um pro outro, né? Histórias de 11 homens aí que se juntam e elaboram um plano para fazer um assalto a vários cassinos de Las Vegas ao mesmo tempo. A grande semelhança é que tanto em um quanto em outro é que nos dois tinha as grandes estrelas ali do cinema na época, né? Tanto de 60 quanto de 2001, uma constelação. Só astros. Agora esse filme que eu vou falar não tem muitas estrelas, mas é um filme muito bom também, que é o remake da Mosca. Só que esse remake foi feito em 1986 e dirigido por David Cronenberg. Quem gosta de Cronenberg, já conhece a história do cara, já sabe como é que é a temática que ele, né, aborda essas questões de ficção científica, terror psicológico, coisas bizonhas. David Cronenberg é realmente um gênio. Esse filme de 1986, estreado por Jeff Goldblum e Geena Davis, aliás, também, né? Onde está você, Geena Davis? Cadê você? Manda um WhatsApp para nós. Um cientista que cria uma máquina de teletransporte. E nessa máquina ele vai fazendo experimentos e ele resolve fazer com ele mesmo. E na hora que ele vai fazer com ele mesmo... A diferença do filme de 58 pro filme de 86 é que o filme de 58 é aquele terror, ficção científica, aquela coisa mais trash cult. Se bem que existe lá também a direção do Kurt Newman e além dele o Vincent Price, aí também, grande mestre. E no do Cronenberg você tem uma coisa, um terror um pouco mais visceral, uma coisa mais gore, assim, com qualidade. Tanto é que o filme ganhou o Oscar no ano seguinte de melhor caracterização. Então ficou um filme aí pra história por causa disso. Mas a grande diferença é que em 58 o cara sai com a cabeça de mosca em uma pata e a mosca sai com a cabeça do cara. Por isso que tem aquele nome, a Mosca da Cabeça Branca. Já o filme de 86, o cara tem uma fusão ali de DNA, células, sangue, suor e o cara vai se transformando. E os dois filmes são muito bons. Se você gosta dessa coisa
mais terror, coisa mais pesada, forte, com cenas marcantes, A Mosca, The Fly, é uma boa pedida. You are about to go beyond that limit. E se você é um pouquinho mais das antigas e costumava assistir cinema em casa, sessão da tarde, provavelmente você já assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate. Esse filme ele foi baseado no livro Charlie and the Chocolate Factory, que foi publicado em 1964. O remake desse filme rolou em 2005 e foi dirigido pelo Tim Burton. E se tem Tim Burton, tem Johnny Depp. O filme, ele conta a história do Willy Wonka, o excêntrico Willy Wonka, que é o dono da maior fábrica de chocolate do mundo. Só que um belo dia ele decide fazer um concurso para levar 5 crianças para conhecer sua fábrica. Esse filme ele faz uma crítica ao comportamento infantil, aquelas crianças chatas, mimadas. O primeiro filme é de 1971 e tinha o Gene Wilder fazendo o papel do Willy Wonka. De 2005 tem o Johnny Depp bem caricato. O original, ele é mais musical. No de 2005, só quem canta são Oompa Loompas. Oompa Loompas, que por sinal era só um cara, né, que foi. Efeitos de computador. Exatamente. Foi bem fiel ao livro, né? Daquela história de que o Tim Burton teve que se comprometer a seguir ali a história, porque o primeiro filme não tinha agradado muito, né? In a world of pure imagination. Outro filme também que vale a pena assistir, e esse filme tem algumas pessoas que não sabiam que ele era remake, até porque o primeiro filme é de 1932, eu tô falando de Scarface, Al Pacino estreando como Tony Montana. Scarface, um filme dirigido por Brian De Palma e com o roteiro do Oliver Stone. Só fera no filme, no elenco o Al Pacino fazendo Tony Montana e a Michelle Pfeiffer fazendo a Elvira Hancock. O filme de 1932 ele se remete um pouco aos anos 20, aquela coisa da lei seca, uma história mais Al Capone, aquela coisa da máfia, dos gangsters. Já o filme de 83 tem a ver mais com o narcotráfico, então o Tony Montana é um cubano que vai para Miami, então eles tiraram o filme de Chicago e mandaram para Miami, e ele é um traficante, então ele vira um grande traficante poderoso lá. Os dois filmes têm muita violência, muita cena de ação, cenas de tiro, cenas de morte, né? É um filme para adulto, é lógico. Filme de 83, muito bem produzido, o Al Pacino doidão, né? Sanguinário pra caramba, muito legal. Michelle Pfeiffer lindona, tem muita droga no filme, muita droga no filme, e tem aquela cena clássica, né, que ele tá muito louco, doidão, ele olha pro céu, vê aquele balãozão dirigível lá, The world is yours. A trilha sonora desse filme também é muito boa, e o filme de 32 é um filme um pouco mais pobrinho, né? É um filme que tem, pra época, ele tinha até uns recursos e tudo mais, mas é preto e branco, então uma produção um pouco menor. Então, recomendo que assista, se tiver que assistir, assista Scarface de 83. Outro remake que vale muito a pena conferir é Os Infiltrados de 2006, título original The Departed. Esse filme ele é um remake de um filme feito em Hong Kong chamado Infernal Affairs, que aqui no Brasil ficou conhecido como Conflitos Internos, só que aqui no Brasil ele não chegou aí pro cinema. Ele conta a história de um agente secreto que se infiltra na máfia irlandesa de Boston. Um cara que é dessa mesma máfia se infiltra na polícia de Boston, começa a rolar toda a trama e descobrem que tem um cara infiltrado na máfia e descobrem que tem um cara infiltrado na polícia, e aí um quer saber a identidade do outro, e aí o bicho começa a pegar. E no elenco desse filme tem Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin e o grande Jack Nicholson. Foi dirigido pelo Martin Scorsese, que inclusive ganhou seu primeiro Oscar. Esse filme ele ganhou como melhor filme, direção, roteiro adaptado. Martin Scorsese, pra mim, é um grande diretor. Não sei como ele não foi premiado antes, mas enfim. Thank you! E pra fechar essa lista aí de 10 remakes, eu deixei por último o que foi o mais campeão de Oscars, que é esse aqui, ó.
Ben-Hur de 1959, remake de um filme de 25. Judah Ben-Hur, a história do judeu que venceu e teve toda a sua epopeia, aquela coisa toda. Esse filme ganhou nada mais, nada menos que 11 Oscars. Então ele está no top 3 ali junto com Titanic e Senhor dos Anéis. Esse remake conta com Charlton Heston interpretando Judah Ben-Hur, que era um rico comerciante lá na região das antiguidades lá da Palestina. E que sofria, é claro, o domínio do governo romano, do poder do Império Romano. É lógico que ele defendeu o lado dele, o lado dos judeus, e aí o cara armou pra cima dele e ele foi condenado à escravidão, foi mandado pra longe, foi ser remador de navio, sofreu pra caramba. Tem toda a sua trajetória até ele voltar à Judéia e conseguir a sua vingança, digamos assim. Tem a ajuda de nada mais, nada menos que Jesus Cristo, né, no meio do... Então o cara que foi ajudado por Jesus Cristo, ele tava meio que no caminho certo. É um filme que tem também uma passagem bíblica, fotografia, direção, edição. É a versão nova, que é essa aqui do DVD, que ela tá aparecendo, tá aquelas mulheres que tá vendendo o filme. Então a edição do DVD conta com mais de 3 horas e meia de duração, um filme muito longo, e é o remake de um filme de 1925 do diretor Fred Niblo. Então a primeira versão é de 1907, aí você tem a direção de 1925. Ou seja, já é um remake do remake do remake. É do remake, mas esse vale a pena assistir. Agora estão pensando em fazer um remake desse filme para 2016. Não sei o que vai ser, mas o remake do remake do remake do remake, certo? Mas o filme Ben-Hur, dirigido por William Wyler e produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer, esse é um filme que vale muito a pena assistir se você tiver um tempo, porque ele é um filme longo. É isso aí, galera, nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar o vídeo, que é importante para o nosso trabalho. Então vocês podem curtir, favoritar e compartilhar aí nas suas mídias sociais à vontade. Nós vamos deixar aqui os nossos links de Instagram, Twitter, Facebook e a página oficial também. Nós temos mais 2 vídeos aqui no nosso canal, esse é o nosso terceiro, certo? E se você gostou desse vídeo e não quer perder os outros vídeos, é só se inscrever clicando na barrinha vermelha aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso, nós vamos ficando por aqui. E você quer dizer o que para eles? Um beijo e até a próxima. Um beijo, até a próxima, um abraço, valeu, falou!